Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 6, verso 11. Nós estamos desde agosto, desde o começo de agosto, lendo o livro, a carta de Paulo aos Romanos, trazendo uma leitura, versículo por versículo, dessa carta. Então acompanha comigo esta leitura aí, tá? Romanos capítulo 6, verso 11. Romanos 6, 11, diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos colocar diante do Senhor essa ministração. Deus, te agradeço por essa noite, pelo privilégio de podermos agora olharmos a tua palavra, podermos meditar, Senhor. Eu quero colocar diante de ti, Deus, essa reflexão. Abra a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos o Senhor. Deus, em que essa tua palavra possa, Deus, estar gravada no mais profundo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu sei que estamos no domingo, 15 dias da eleições, tá? Todo esse barulho aí fora. Nós vamos tentar nos concentrar. Aumente só um pouquinho, por favor. Nós vamos nos concentrar na palavra e deixar os barulhos de fora, lá fora. Amém? Irmãos, nós temos lido a carta de Paulo aos Romanos e estamos agora chegando e vamos ler o capítulo 6 inteiro hoje. Então, nesse capítulo 6, nós vamos observar algumas coisas muito importantes. Mas antes de olhar para frente, para o que vamos ler, quero dar uma olhada para trás do que já vimos. Na carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo vai trazer uma das cartas mais detalhadas da apresentação do Evangelho. Estamos agora no capítulo 6, e Paulo está bem devagarzinho, usando exemplos, textos bíblicos do Antigo Testamento, apresentando toda a lógica, todos os fatos do Evangelho, da obra de Jesus, da situação do homem, da obra de Deus em salvação. Então, Paulo está destrinchando aqui isso que nós estamos acompanhando. E o que nós vimos? Nós vimos, então, uma situação catastrófica do ser humano em pecado. Deus providencia, através de Jesus Cristo, a salvação pela fé. Todos aqueles que agora creem em Jesus são justificados por Deus, independente da obediência à lei do próprio Deus, obviamente. O Paulo está apresentando isso detalhadamente, usando vários exemplos, várias situações. Nós estamos agora diante do versículo final do capítulo 5, onde Paulo nos apresenta como Jesus, assim como Adão, ele é um homem que, através de uma atitude, de um ato seu, trouxe toda a morte e o pecado à humanidade. Agora Jesus também, como um outro Adão, ou um outro representante da humanidade, ele, através de sua vida, ele executa a justiça necessária para a salvação dos homens, e nós vamos ver que aqueles que estão em Jesus têm paz com Deus, são justificados dos seus pecados e têm paz com Deus. Agora, no capítulo 6, nós vamos tentar responder, ou o apóstolo vai fazer várias perguntas. Eu acho muito bom nós lermos as cartas de Paulo, encontrando toda a sua lógica, não só um versículo isolado, mas lendo o texto por inteiro,
porque nós vamos percebendo como Paulo vai conversando, ele vai fazendo perguntas, ele vai respondendo, ele vai argumentando, ele vai fechando todas as brechas e possibilidades. E Paulo vai agora, nesse texto do capítulo 6, tentar responder algumas questões importantes. Por exemplo, eu quero que você já reflita aí comigo. Depois que recebemos a graça da salvação, continuaremos a nos entregar ao pecado? Será que porque nós fomos salvos pela graça, nós devemos permanecer com uma vida semelhante à vida que nós tínhamos sem Deus, a vida que nós tínhamos antes de conhecer a Jesus? Essa é uma questão que Paulo vai falar aqui nesse capítulo 6. Outra coisa que nós vamos perceber aqui é como Deus nos ajuda a vencer o pecado. Como Deus participa no processo que nós vamos chamar de santificação. Como Deus nos ajuda nisso. E outra coisa, qual deve ser a nossa postura diante do pecado, agora que somos de Cristo? Então, Paulo vai, nesse capítulo, vai tratar sobre esse assunto. E algumas palavras que precisam ser, que você atente, eu já quero colocar agora, antes de nós lermos, que nós vamos ler o capítulo inteiro, quero que você observe algumas palavras ou frases que vão aparecer aí. A primeira palavra que eu quero que você preste atenção é a palavra considerar. Na nossa, vamos dizer assim, etimologicamente, essa palavra, ela está conectada, o seu sentido literal significa contar ou numerar alguma coisa. Mas quando Paulo está usando, vai usar, e quando ele usar essa palavra, eu vou observar com você, essa expressão, ela é usada para se referir a ter confiança absoluta e sem reservas no que a gente sabe que é verdade, ou na verdade do Evangelho, na verdade que nós cremos. Então, ele não está falando sobre contar coisas, contar do até 10 ou a 1 milhão, mas ele está com relação à observação de fatos. É muito importante, e aí já abrindo um pequeno parênteses aqui, é um assunto muito atual. A ideia de fatos ou fake news, né? Nós ouvimos esse discurso na televisão, nos jornais, é uma coisa muito presente e nós precisamos estar atentos a e verificar a verdade e andar de acordo com a verdade e transmitir a verdade. Uma segunda coisa que nós vamos observar nesse texto é a expressão morto para o pecado. Vai aparecer aí no texto, algumas vezes. Certo? Esta declaração de morte para o pecado, ela é um evento decisivo na vida daquele que pertence a Jesus. Aqui Paulo não está falando de uma luta que dura a vida do crente, mas ele está falando de um evento no passado da vida daquele que se encontrou com Jesus. Acontece isso, estar morto para o pecado. E nós vamos ver como Paulo vai apresentar essa declaração aqui nesse texto. E a terceira e última coisa que eu quero que você observe, antes de nós lermos, você fique atento quando nós observarmos, não está debaixo da lei, e sim da graça. E aí eu já quero observar isso, porque isso não significa, e Paulo não está usando esta expressão para dizer que a lei de Deus foi anulada como uma lei moral, como princípios de santidade, porque algumas pessoas acreditam que há uma impossibilidade de existir a graça e a lei de Deus ao mesmo tempo. Mas o Evangelho nos mostra que essa é a realidade.
A lei de Deus vigora. A lei é boa, santa e justa, como Paulo vai falar no capítulo 7. Porém, ela não pode ser cumprida por nós. Nós não a cumprimos. Nós não conseguimos executá-la em nossas atitudes, em nossa rotina, em nosso dia a dia. Portanto, a lei, que é o padrão perfeito, ela nos mostra o nosso fracasso. Ela nos mostra o padrão de Deus, mas ela também estabelece sobre nós, então, maldição. Ela nos repreende, ela condena, ela aponta a falha. Mas quando Paulo diz que o crente não está debaixo da lei, e sim da graça, o crente não está debaixo da lei como uma condição para ser aceito por Deus. A lei agora não é, a prática, a obediência da lei não é mais agora um requisito para que você seja aceito por Deus. Porque ninguém seria aceito. Mas debaixo da graça, e a própria graça capacita a nós, povo de Deus, a cumprir verdadeiramente as justas exigências da lei do Senhor. Então, nós não temos como escapar da lei. Eu quero que você observe bem agora a nossa leitura. Abra aí, acompanha a leitura bíblica no capítulo 6 de Romanos, versículo 1. E aí a gente vai até o finalzinho, o 23. A gente vai lendo e pontuando, tá certo? Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Paulo começa esse capítulo fazendo uma série de perguntas e respostas curtas no máximo. A primeira pergunta é: continuaremos pecando para que a graça aumente? Porque Paulo já prevê, já observa que o argumento, a apresentação da salvação pela graça pode levantar a seguinte objeção: ótimo! Ótimo! Agora eu vou continuar vivendo no pecado, continuarei desobedecendo a lei de Deus, porque a graça do Senhor se aumenta em minha vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vou continuar pecando, para que a graça de Deus permaneça ou cresça na minha vida. Alguém poderia, e com certeza Paulo já imagina isso, mas infelizmente, irmãos, pessoas pensam desse jeito. Muitas pessoas pensam na graça de Deus nestes termos. Não. Isso é uma coisa assim parece tão absurda quando eu falo aqui para você, mas eu posso mostrar para você que é muito provável que você já tenha usado esse argumento. Porque todas as vezes que nós pecamos, Deus nos dá livramento. E eu tenho quase certeza que muitas vezes você mesmo consciente escolheu pecar, sabendo que Deus vai te perdoar. Você peca de propósito, dizendo assim: mas Deus vai me perdoar. Essa é a ideia das pessoas que não compreendem a verdadeira natureza da graça de Deus. Porque no versículo 2, Paulo começa dizendo, já respondendo essa pergunta, de maneira nenhuma. Ou seja, colocando de uma maneira positiva agora, de maneira nenhuma continuaremos pecando. Esta não é a forma de vida esperada por Deus para nós. E Paulo vai colocar mais duas perguntas aqui agora, que eu quero que você observe estas perguntas como verdadeiras descobertas. Vamos olhar elas de uma maneira positiva. Nós,
os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Vamos ver o que Paulo nessa pergunta nos diz. Ele nos diz que nós, o povo de Deus, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, aqueles que creram em Jesus, agora morreram para o pecado. Ora, se nós morremos para o pecado, nós não devemos continuar mais nele. O pecado morreu para nós e nós morremos para o pecado. Como nós continuaremos a viver a vida do passado, aliás, a morte, se nós já estamos vivos? Versículo 3, a terceira pergunta. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? E aí, eu quero já explicar para você, porque ele não vai usar só aqui agora no próximo versículo 4, ele vai continuar falando de batismo. Mas eu quero que você compreenda que Paulo não está falando do ritual do batismo. Ele não está falando do ritual do batismo. Daquele momento em que nós celebramos o batismo e você vai e é batizado nas águas. Paulo está falando do batismo no seu sentido literal. A palavra batismo significa ser submergido sobre as águas, ou mergulhar completamente sobre as águas. Você está aqui, vamos imaginar que essa mesa é a linha d'água. Então eu mergulharia por completo. Vamos pensar que aqui é só a cintura, não seria batizado. Você que mergulha, batizar é mergulhar. Está completamente coberto, está dentro das águas. Então Paulo usa isso aqui de maneira literal, no sentido da palavra, não está fazendo referência ao ritual do batismo, mas também está falando do processo espiritual que acontece com todo aquele que creu em Jesus. Jesus declara para nós: ide por todo o mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Essa declaração, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é claro que ela remete ao nosso ritual, mas batizar, no sentido mais completo, é inserir alguém na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nesta comunidade, Paulo em outro lugar vai falar que nós somos o corpo de Cristo. Está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Então, quando alguém crê em Jesus, esta pessoa é batizada em Jesus. Ela é inserida em Jesus. Ela estava fora de Jesus, agora ela é colocada dentro de Jesus. Dentro de Cristo. E ele vai dizer assim: se nós fomos colocados em Cristo, se nós fomos batizados em Cristo, também fomos batizados em sua morte. E olha o que ele vai falar no versículo 4 agora. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Observe o que Paulo está falando aqui. Eu e você, quando cremos em Jesus, somos colocados nele. E Paulo está dizendo assim: Jesus morreu. Você morreu. Jesus foi sepultado. Você também foi sepultado. Jesus ressuscitou, ou foi ressuscitado dos mortos. Agora eu e você também vivemos a vida sob a ressurreição de Jesus. A
Assim como você participou da morte e do sepultamento, você também já participa da ressurreição de Jesus. Estando em Jesus, agora nós podemos viver uma vida nova. Uma nova história. É possível e é esperada na nossa existência. Por quê? Não é porque você é membro da Igreja Evangélica Batista, ou porque você usa calça comprida, ou porque você tem um determinado vocabulário, ou porque você faz alguns deveres religiosos, quaisquer que sejam. O que acontece, o que Paulo está declarando aqui, é que houve uma transformação de natureza, de ambiente. Aliás, você e eu estávamos cortados de Deus, afastados de Deus. Éramos duas entidades diferentes. Estava Deus num canto e estava você em outro. Mas agora, quando você creu em Jesus, você foi colocado em Cristo. E agora você está ligado a Ele. Mas está ligado de uma maneira que não tem mais como você se separar. Você pertence a Jesus, você pertence ao corpo de Cristo. E agora você e eu devemos viver uma vida nova. Versículo 5 agora. Se dessa forma fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo está dizendo, gente, se nós participamos já da morte de Cristo, também já participamos da semelhança da sua ressurreição. Ou seja, o poder, os efeitos da morte de Jesus atuam sobre as nossas vidas. Mas também os efeitos da ressurreição atuam sobre a nossa vida. E ele coloca esse texto, esse verbo, no futuro, seremos. Mas esse seremos não é algo que vai começar a acontecer somente no futuro. Ele começa a acontecer agora. Enquanto você está vindo sobre esta terra. E ele se concretizará em plenitude no futuro, quando Jesus voltar em breve. Onde nós teremos a glorificação, a semelhança de Jesus. Mas Deus começou a fazer na nossa vida uma nova história. Deus fez isso. Deus está disponibilizando a nós uma nova identidade, uma nova natureza. Agora me vem à memória, não sei se vocês já assistiram. Vai ser uma viagem bem doideira aqui agora. Vocês já assistiram aquele filme Avatar? Avatar o azulzinho, tá? Ele bem famoso que tem um cabelinho assim, tá certo? O que é o Avatar? O Avatar é um cara que foi conectado ao corpo de um ET. Foi conectado ao corpo de ET. E esse cara, ele não, no seu corpo normal, ele não podia nem andar. Ele tinha sofrido um acidente. Ele era paralítico, andava em cadeira de rodas. Não sei se é paralítico, paraplégico, não sei qual a diferença do tipo. Mas enfim, ele não podia andar. Estava em cadeira de rodas. Ele mexia as mãos e tal, falava e tal. Mas ele entrava numa máquina, e aí através de uma mágica lá, ele se conectava a um corpo de um bicho bem grandão, de uns 5 metros de altura, que pulava, que corria, que até voava. Podia se conectar ao outro bicho lá e até voava. Conectado lá. E aí esse camarada começou a perceber que essa vida que ele tinha antes começou a perder sentido. E ele estava agora vivendo a vida do outro, do bicho azulado. No final da história, todo mundo já conhece, esse camarada, ele é colocado no corpo do bicho azulado. Vocês sabem o que eu estou falando, sabe? E ele se torna um avatar. Ele deixa aquela vida de ser humano
e vai se tornar, eu não sei nem o nome do negócio que era no Avatar, alguém, vocês sabem qual era, lembra qual era do bicho que era lá? Era o bicho lá. E ele se torna, no final todo mundo acha bonito e tal, mas isso aqui é uma metáfora. Porque eu pergunto a você acha, vamos fazer a entrevista, o cara lá no final do filme, depois o cara arranjou uma mulher, né, lá no Pará. O cara arranjou uma vida, o cara arranjou um sentido, o cara podia andar, o cara podia fazer um monte de coisa, ele se tornou um líder salvador do planeta lá. Vou perguntar a você, ao cara lá no final, você queria voltar à vida anterior? Você acha que ele ia responder sim ou não? Aí ele ia dizer não, com certeza. Porque a vida anterior dele era uma vida cheia de limitações, era uma vida que não tinha liberdade real. E ele vai experimentar toda uma outra vida. Mas para que ele pudesse experimentar toda uma outra vida, ele teve um novo corpo, uma nova natureza, ele teve toda uma outra série de capacidades. Eu disse a você que ia ser uma viagem muito grande, mas tem todo sentido. Porque é exatamente isso que Deus fez conosco. Você olha para você, no dia que você aceita Jesus, se você é careca, você continua careca. Se você é gordinho, continua gordinho. Se você é preto, continua preto. Se você é branco, continua branco. Se você é pobre, continua pobre. Se você é rico, continua rico. Você olha no espelho, é a mesma cara. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você é uma outra pessoa completamente diferente. Por fora, a casca e todas as circunstâncias não mudam nada. Mas na hora que alguém entrega a sua vida a Jesus, essa pessoa deixa de ser uma pessoa independente, que estava morta no pecado, que estava indo para o inferno. E essa pessoa agora, ela é conectada a Jesus. Ela recebe toda a vida de Jesus. Isso tem tudo a ver com o final do filme do Avatar. Eu não sei porque eu nem pensei na história do Avatar, mas veio aqui agora. Aí todo mundo no final se conectou, botou o cabelinho, que é rabinho, numa árvore lá. Todo mundo botou lá e todo mundo estava mandando as vibrações. O bicho lá que estava morto. E o bicho lá levanta porque recebeu o poder de todo mundo lá. Meus irmãos, na nossa vida, isso é uma outra analogia semelhante, mas o que nós recebemos, estávamos mortos e agora estamos conectados com a vida de Deus. Estamos inseridos em Jesus e Jesus está em nós. A vida de Jesus flui em você. A vida ressurreta de Jesus Cristo flui em seu interior para você que creu nele. Então, quando nós cremos em Jesus, nós não estamos simplesmente aderindo a uma religião qualquer, a uma filosofia qualquer. Nós estamos agora nos conectando com Deus e transformando a nossa história, transformando a nossa vida. Eu não sei nem onde eu parei aqui. Qual versículo? Eu sei, né? 6 agora. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Meu irmão, eu e você participamos da morte de Jesus. Jesus morreu na cruz. Se ele morreu, você morreu também. E se você morreu, meu irmão, agora nós não somos mais escravos do pecado. Olha o versículo 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Quem morreu, meu irmão, não é mais só cobrar dívida. Já percebeu isso? Alguém que morreu, ele podia dever o mundo inteiro. Morreu. Alguém vai cobrar o morto? Vai cobrar os herdeiros, né? Cobrar quem? Né? Mas ninguém vai lá bater no caixão e dizer, paga aqui. Pois você morreu para o pecado. Você morreu em Jesus Cristo. E se você morreu, você foi justificado. A sua conta, ela foi anulada. Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele
viveremos. Glória a Deus. Morremos já com Cristo. E também viveremos, porque viveremos hoje, viveremos no futuro e permaneceremos vivendo nele. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. Aleluia. A morte não tem mais domínio sobre ele. E o mesmo pode se dizer de você agora. Pois se Cristo ressuscitou dos mortos, em Cristo, você também não pode morrer mais. Veja a natureza dessa obra de Deus em nós, irmãos. O que Deus fez em nós é tremendo. Nós não morremos mais no sentido espiritual, porque agora estamos conectados em Jesus de uma maneira que não pode ser mais separado. A morte não tem mais domínio sobre Jesus, assim como também não tem mais domínio sobre você. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, Jesus vive para Deus, versículo 10. Ora, também, se Jesus vive para Deus, você e eu também devemos e vivemos para Deus. Versículo 11, que é o que nós lemos na abertura. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você já viram aquela brincadeira do morto, vivo, vivo, morto, morto, vivo, vivo, morto? As crianças brincam. Você já deve ter brincado alguma vez na vida. Mesmo que se declare que a pessoa está morta, ela está viva. E aí é interessante agora esse texto que nos declara que você está morto, mas você está vivo. Você está morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E aí vejamos aquela palavra que eu disse para você observar. Considerem, considerem-se. É vocês quem devem se contar, não mais fora de Jesus, mas dentro dele. Vocês devem, vamos usar aqui uma linguagem que a gente tem visto ser utilizada em algumas pregações evangélicas, que agora faz todo sentido. Aqui, nesse momento, faz todo sentido. Tomar posse. Quando a gente ouve essa palavra, deve tomar posse de alguma vez, né? Mas aqui está completamente, é sinônimo perfeito. Considerar-se é tomar posse da morte para o pecado. Então, se você está morto para o pecado não mais te domina, como a gente vai ver daqui na sequência. Mas, pastor, todo dia o pecado, como a música também fala, todo dia o pecado vem. Tem um negócio legal para você. O pecado vem. E ele muitas vezes vence. Mas o texto está dizendo, considerem-se mortos. Você e eu morremos para o pecado. E quando ele tentar se manifestar aqui na minha vida, no meu corpo, o que nós temos que fazer é tomar posse de que ele morreu e matá-lo mais uma vez. Não, você morreu, fica aí mortinho. Essa expressão tomar posse me faz sempre lembrar da história bíblica de Josué. Josué é uma pessoa que vive exatamente o que é tomar posse. Deus diz assim a Josué e ao povo de Israel: olha, está aqui diante de vocês a terra prometida. Quando Deus declara isso, de quem é a terra? Não, de quem é a terra quando Deus declara? É de Josué. Josué, Deus deu a ele. Deus disse, é sua. É de Israel. A partir de hoje essa terra é de Israel. Mas quando Deus disse isso, a terra imediatamente foi tomada posse. Foi ou não foi? Não foi. Não foi. A terra era deles. Mas eles tiveram que entrar. Eles tiveram que habitar nela. Eles tiveram que construir casas. Eles tiveram que construir cidades. Eles tiveram que lutar
contra os moradores que insistiram em permanecer ali e não queriam dar, obviamente, aquela terra de mão beijada. Da mesma forma é a nossa vida espiritual. Deus diz assim para mim e para você: você não tem pecado. Não é justificado, é isso? Ele disse assim: você não tem pecado. E agora? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Você não tem pecado. Mas ainda o pecado está aí. Porque o pecado é teimoso. O pecado é desobediente. E ele continua tentando te agarrar. Porque ele permanece aí no teu corpo. Ele permanece na tua natureza. Insistindo ainda em te levar para fora do padrão de Deus. Mas Deus diz a nós: você não tem pecado. E o que agora nós devemos fazer? Nós devemos pegar esta palavra de Deus e viver assim. E entrar na terra, ou seja, viver a vida que Deus prometeu para nós. O que é uma vida que Deus prometeu para nós? Uma vida sem pecado. Então o que Deus diz assim? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Deus diz para nós: viva a vida da ressurreição. Viva para mim. E o que nós devemos fazer? Executar isso, realizar isso, viver isso. Versículo 12. Olha só. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. O pecado está aí. Ele já estava aí em você. E ele continua aí ainda, te sujando. Mas agora ele não domina mais. Amém? Entendeu aí a mudança? Antes ele era o teu Senhor. Antes ele era o teu capataz, o teu feitor, aquele que te oprimia, te escravizava, e você não conseguia sair do lamaçal, da areia movediça. Quanto mais você se mexia no pecado para tentar sair dele, mais você afundava. Jesus veio e te retirou daquele lugar. Mas ainda você está sujo. E o que é que você tem que fazer? Você vai. Como é que você vai se limpar da sujeira? Vai se jogar na lama de novo? Entendeu? Aí, é exatamente isso que Deus quer de nós. Deus te tirou da lama que estava lá, já te matando. Ele tira você. Aí você olha para você e diz: ainda estou sujo, ainda o pecado está aqui. Ele está aqui me sujando. Olha. O que é que você vai fazer? Vai se esconder de novo no pecado? Vai se jogar de novo na lama? Não! Você vai continuar agarrado com o teu Salvador. Amém? Amém. Olha o versículo 13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de justiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus corpos a Ele, a Deus, como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Agora eu e você temos toda a capacidade e condições de dizer não ao pecado. E de vencê-lo. Porque agora ele não é mais o teu Senhor. O teu Senhor é Jesus. Agora você não está mais morto. Você está vivo. Você voltou da morte e agora você vive. Portanto, meu irmão, entrega os teus membros, os teus olhos, tua língua, teus pensamentos, teus pés, para viver a vontade de Deus. E aí, meu irmão, a gente poderia cantar aquela musiquinha que a gente canta para as crianças. Cuidado, olhinho, cuidado, boquinha, no que fala.
Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, pezinho aonde vai. Porque agora você está numa nova posição sobre você mesmo. Você não é mais escravo do pecado. Agora Deus deu a você o poder da ressurreição de Jesus. E agora você tem toda a capacidade de dizer não e permanecer. Porque quando você diz não para o pecado, você está dizendo sim para Deus. Ao mesmo tempo. Quando você diz sim a Deus, você diz não ao pecado. Quando você diz não ao pecado, você diz sim a Deus. É certo? Então, o pecado não nos dominará, pois não estamos mais debaixo da lei. Agora estamos debaixo da graça. E a graça não é só um perdão ou um apagar de pecados. Porque a graça nos dá isso. A graça apaga os nossos pecados. Mas a graça também é poder para continuar vencendo o pecado, e a graça é poder de Deus para nos fazer viver uma vida de santidade. Olha o versículo 15 agora. E então, vamos pecar? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma! Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Quando nós nos oferecemos ao pecado, e aqui vale uma observação muito importante. Tem pessoas que aceitam Jesus e é uma vida morna. É uma caminhada com Jesus morna, fria, se arrastando na vida espiritual que a lesma ganha. Tem aquela corrida da tartaruga e da lebre. Você perde para a tartaruga, perde para a lebre, perde para a lesma, perde para a preguiça, perde para a pedra que está parada. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando a gente está no mundo do pecado, você gasta o dinheiro todinho na cachaça, você gasta o dinheiro todinho na prostituição, você gasta o dinheiro todinho para satisfazer os seus desejos, você vai com toda a força e se entrega a tudo que você deseja no pecado. Você se joga, mas para Deus é medido. Não é assim não, meu filho. Não é assim não. Do mesmo jeito que você se jogou no pecado, agora, meu irmão, se jogue mais ainda para Deus. A gente precisa compreender esse princípio. Porque o próprio Jesus vai falar, usando essa expressão lá no Apocalipse, sobre este crente que não sabe quem é, que nem é frio, nem é morno. Aliás, nem é frio, nem é quente, mas é morno. Que nem refresca, que nem cura, mas que nós, quando a gente toma, dá vontade de vomitar. Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar vocês. Meu irmão, isso é brincadeira não. É muitas vezes a nossa caminhada cristã, que nós temos vivido hoje e visto hoje na igreja, é as pessoas sentadas. Elas vêm à igreja no máximo, senta, assiste e pronto. Ah, bom. Tudo resolvido. Meu irmão, isso aí não é vida cristã não, meu amigo. Quando a gente se entrega ao pecado, a gente fica só sentado assistindo? Não. Se joga. Gasta o dinheiro todinho. O que tem e o que não tem. Leva a família. Leva os amigos. Leva todo mundo. Cachorro. Leva o papagaio. Leva todo mundo para fazer o errado. Compra casa, compra carro, faz todo o investimento. Eu vou para fazer o errado. Vamos pensar aqui no carnaval. Carnaval, ninguém
A gente usa a expressão brincar no carnaval, mas ninguém brinca no carnaval, não. Carnaval é a vera, meu amigo. Ninguém brinca, não. Quando se joga mesmo. E quanto mais o tempo tem passado, a gente tem visto as pessoas se entregarem mais e mais. Convicções. Você acha que as pessoas que estão querendo, por exemplo, destruir a família da nossa sociedade, com ideologias erradas, com pensamentos errados, com práticas erradas, você acha que essas pessoas estão brincando? Tem gente que nem dorme, porque elas levam a sério a sua devassidão, as suas escolhas, obviamente. Mas nós, que dizemos pertencer a Jesus, que dizemos que escolhemos Jesus, que escolhemos a justiça, estamos vivendo uma vida... Se aconteceu comigo, Deus me tirou dessa vida. Glória a Deus, meu irmão. Agora, para viver, tudo o contrário. A nossa vida tem que virar de cabeça para baixo. Aliás, de cabeça para cima, né? Que já era de cabeça para baixo. Não deve ficar de banda, não. Tá, boa expressão agora. Tem gente, tem crente que é de banda. Essa não tinha nem pensado. Pensei agora essa. O crente que não é nem de cabeça para baixo lá no pecadão, mas também não é de cabeça para cima. Ele não é alguém que é de fato comprometido com Jesus. É um crente de banda. Meu irmão, deixa de ser crente de banda. Tá troncha aí, ó. Tá saindo feio da foto. Glória a todo Deus. troncha aí. É todo... Aleluia. Eu não tinha nem pensado nessa, não? Quentinha do céu é essa aí. Deixe de ser um crente de banda. Tá ficando feio pra gente dizer que é de Jesus. E a gente não brilha. E a gente não brilha. Como é que pode isso? Como é que você diz que é da luz de Jesus e não brilha? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu até me perdi de novo. Olha o versículo que eu estava aí. 17 agora, né? Não, agora é o 17. Agora é o 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos de um pecado, aleluia, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. É o versículo 18 agora. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aleluia. Agora, se você, meu irmão, era jogado no pecado, agora se joga na justiça. Sabe? Tem gente que se preocupa com o povo de fora, o povo da igreja. Dizem, não, mas aquele crente é santarrão demais, é santo demais. Meu irmão, é para ser o quê? Se não é para ser santo, é para ser o quê? É para ser crente troncho? É para ser crente que nem faz diferença, meia boca? Um crente que é só 2 horas por semana? Acho que se não é para ser todo de verdade, mas não seja crente, não. É melhor você continuar no mundão. Tem gente que está se iludindo dentro da igreja, achando que está indo para o céu, mas na verdade está indo para o inferno igual ao cara no mundão. Pastor, mas eu não faço, mas não faz o que o cara do mundão faz, mas não faz o que tem que ser feito também. Uma vida de santidade, uma vida de pureza. Pastor, mas isso é obra de salvação? Não, meu irmão, isso é feito. Quem foi salvo agora é de Jesus, tem a vida de Jesus, vai experimentar uma vida de santidade. E se não tem vida de santidade, eu questiono, essa pessoa não conheceu Jesus. Essa pessoa não conheceu, experimentou Jesus. Porque quem caminha com Jesus começa a se parecer com ele. Caminha com um gago para tu ver. Caminha com... Arranja um amigo gago. E passou 2 semanas caminhando com ele. Todo dia.
Para ver se com 2 semanas tu já está gaguejando. Experimenta. 15 dias, não dá um mês, para você já estar gaguejando. Né? Aí tem gente que está 10 anos com Jesus e não se parece com ele. 20 anos com Jesus e não se parece com Jesus. Um mês com Jesus já está para se parecer com Jesus, dá? Uma semana com Jesus já dá para se parecer com Jesus. Então a gente precisa levar a sério isso. Versículo 19. Fala em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos à escravidão, em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Então Paulo está respondendo aqui para nós como deve ser a vida do crente, como deve ser a vida daquela pessoa que creu em Jesus, que experimentou essa mudança de natureza operada por Deus em nós. Essa pessoa vive em justiça e santidade. Versículo 20. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Como eu estava dizendo essa semana a uma pessoa, as pessoas ficam se surpreendendo no que a gente vê no mundo. Rapaz, tu tá vendo como o mundo tá? As pessoas estão fazendo isso, aquilo. Irmão, não se surpreenda não, porque mundo é mundo. Ninguém está brincando de ser mundo. Quem é do mundo se joga no pecado. Satanás está falando. O diabo está solto. Tem que dizer essa expressão, né? Está acontecendo isso. Você acha que Satanás está brincando? A única pessoa que eu vejo brincando é eu e você. Porque as pessoas no mundo estão ali de cabeça. E a gente está lá, ó, na beirinha da piscina, assim. Só olhando nos pezinhos. Eita, é frio demais. Eita, é quente demais. Eita, será que é fundo demais? Meu irmão, mergulha de cabeça. Quando você é escravo do pecado, ninguém... Vê se alguém lá no mundo diz assim, mas rapaz, não peca não. Ah, você não quer... Você não é o santinho? Ninguém diz isso para as pessoas no mundo, não. Diz, é isso aí, rapaz, é isso mesmo. Vai, se joga. Eita, vamos junto. É assim mesmo. Tu é o cara, tu é bom demais. Faz isso. A próxima hora me chama. Viu? Acaba que tem 1, 2, 3 mulheres. Aí o cara aqui. Rapaz, não faz isso com a tua esposa, não. O pessoal olha para a tua família. Olha para os teus filhos. É assim que você vê no mundo? Rapaz, eita, tu é. Acaba perigoso, olha. Rapaz, é o galã mesmo, né? Olha só. Quero aprender com você. Não é assim? Misericórdia. Quando nós éramos no mundo, meu irmão, a gente estava livre da justiça, ou seja, ninguém nos exigia nada. Versículo 21. Que fruto vocês escolheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? Que fruto se colhe do pecado, do mundo? O fim deles é a morte. Olha o versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Glória a Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso destino final. É para isso que nós estamos sendo conduzidos por Deus. Deus nos vivificou, transformou a nossa natureza, e pelo seu poder Ele está nos levando a experimentar mais e mais desta vida eterna, que só pode ser alcançada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Passos de santidade.
passos de santidade. Jesus Cristo não está procurando pessoas que querem acrescentá-lo à vida como garantia contra o inferno. Ele não está procurando pessoas que queiram pegar os seus princípios morais e colocar na sua vida pecaminosa em algumas áreas. Ele não está procurando aqueles que querem apenas reformas exteriores. Muda roupa, língua, muda os amigos. Jesus, na verdade, está procurando, está chamando pessoas dispostas a serem transformados no seu interior por Ele. Pessoas que vão dizer assim: Senhor, eu confio na Tua obra na minha vida. No semestre passado eu tive uma dor de dente. E o dentista é uma coisa muito difícil, né? A gente não gosta de dentista. Mas eu tive que ir para o dentista. O canal que a dentista fez tinha, se não me engano, era 4, era 5 raízes. Foi lá no mais profundo. Mas, e aí dizendo a ela, quando terminava a sessão: rapaz, a pessoa ainda tem que pagar por isso. Pagar para sofrer. Mas, apesar de toda a dor, todo o processo, e do dinheiro que custou, eu não ia dar o meu dente ao rapaz que estava tentando tirar o meu pneu do carro que quase... Eu não ia abrir a minha boca para o borracheiro. Doeu. Mas eu tinha que confiar que o que aquela pessoa estava fazendo, ela sabia. Eu não conhecia nada sobre raiz de dente. Eu só sabia que estava doendo. E ela estava doendo antes, durante e depois. Mas eu tinha que confiar que aquela dentista sabia o que estava fazendo. Eu não podia ficar interferindo, olhando lá no espelho: ei, mas mexe aqui, ó, isso aqui, ó, vai cá, aqui. Não é assim. Ela contou para mim que teve gente que dormiu. Eu disse: rapaz, essa pessoa é Joel. Eu não consigo ter esse tipo de confiança. Mas a gente precisa confiar em Jesus. Jesus sabe o que está fazendo na nossa vida. Às vezes é doloroso como... Às vezes você chora. Às vezes você não entende. Mas você não vai dar, em nome de Jesus, dar pitaco para o que Jesus está fazendo na tua vida, não. Está entendendo? Porque Jesus sabe o que está fazendo em nós. Porque o objetivo do Senhor não é te dar coisas, é te transformar por inteiro. É transformar você. Então por isso Ele chama pessoas que estão dispostas a morrer com Ele e a ressuscitar com Ele, que estão dispostas a abandonar a escravidão do pecado pela escravidão da justiça. Quando as pessoas chegam a Jesus nesse nível, Deus transforma a vida dessas pessoas. E eu te pergunto, para encerrar essa reflexão: como poderíamos viver amando e se agarrando àquilo que nos escravizou e nos maltratou com tanta força? O pecado nunca fez nada de bom para nós. Na verdade, só destrói nossa vida, nossa família, nossa força, tudo ao nosso redor. Tudo de mais lindo que Deus criou, o pecado vem e suja. Como é que nós vamos ser traíra
usar essa linguagem aqui. Você traíra de Jesus, Ele nos resgata, Ele nos tira dali, a gente vai e volta para lá. Como poderíamos amar? Aliás, como não poderíamos amar quem nos resgatou da escravidão? Estávamos jogados, passando fome espiritual, abandonados e condenados nas trevas. Ele veio, nos abraçou, Ele nos amou. Ele nem perguntou o que foi que aconteceu, Ele simplesmente nos tirou de lá e nos levou para a sua luz, nos lavou, nos limpou completamente, nos deu o seu nome, nos deu o seu Espírito, aleluia, nos deu a sua casa, nos deu a sua família, nos deu o seu Pai. Como é que nós poderíamos virar as costas para esse Jesus tão maravilhoso? Como poderíamos desonrar a nossa liberdade voltando à escravidão opressora que estava entre nós? Você prefere estar na escravidão? Você prefere estar na lama? Espero que não. Você possa então agora viver a liberdade. Viver a liberdade, irmão, não é viver no pecado. Viver a liberdade é viver longe do pecado. Quanto mais longe do pecado eu e você tivermos, mais livre nós seremos. E que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida. Deixa eu orar por nós. Vamos lá diante do Senhor, vamos apresentar as nossas vidas a Ele. Meu Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, Deus, essa palavra, e eu te louvo, porque o Senhor nos transformou pelo poder do Teu Espírito. O Senhor não simplesmente colocou padrões, exigências e ficou de braços cruzados. Não, o Senhor veio morar em nós pelo Teu Espírito e nos capacita com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos para vivermos uma vida longe do pecado. Que nós possamos viver assim, para Ti, para a Tua glória. Perdoa-nos as tantas vezes que nós nos esquecemos do Senhor e Te desonramos, voltando ao pecado, de propósito. Meu Deus, vem agora, pelo poder do Teu Espírito, nos levantar para tomar posse desta vida que o Senhor já nos deu, em nome de Jesus. Amém. Amém.